Meus amados e queridos irmãos, eu vos saúdo com a santa, gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais um dia na presença de Deus, aqui nós na casa do Senhor, os irmãos da equipe de produção, presbítero William, juntamente com o nosso irmão auxiliar Adivan, a minha pessoa, neste domingo abençoado, concedido por Deus para mais uma vez nós louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Queridos, queremos iniciar o trabalho nesta noite, já louvando a Deus por esta rica oportunidade, agradecendo a Deus também pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, assistindo a nossa live, assistindo o culto nesta noite, culto da Igreja Assembleia de Deus aqui em Olivença. A cada um aí nas suas casas, louvando, exaltando o nome do Senhor. Louvamos a Deus, pois está breve já o dia de retorno dos nossos cultos na igreja. Provavelmente, a partir do dia 22, nós já estaremos liberados para estarmos realizando os nossos cultos na congregação, na casa de Deus. Mas hoje ainda estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã, também dos nossos internautas, amigos, amigas, que estão a nos acompanhar através da internet, através do nosso Facebook oficial da Igreja Assembleia de Deus, como também através do nosso canal no YouTube. Que Deus em Cristo abençoe as vossas vidas e oremos ao Senhor iniciando este trabalho. Pai, nós te louvamos, rendemos a ti gratidão, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito às nossas vidas, Senhor, durante esta semana. Muito obrigado por este domingo abençoado que o Senhor nos concede para nós estarmos na tua casa, no teu santuário, Pai, adorando a ti, nós aqui, os teus filhos, as tuas filhas, a tua igreja, Pai, nos seus lares, juntamente conosco, Senhor, adorando a ti. Seja a tua bênção sobre as nossas vidas, Senhor, que o teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de trabalhar nas nossas vidas neste culto, Senhor, falando aos nossos corações através dos louvores, através também da tua palavra, principalmente, Pai, através da tua palavra. Assim nós te oramos, Senhor, e te rendemos graças, louvores, gratidão, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito às nossas vidas. Que o teu Espírito Santo venha, Senhor, dinamizar e trabalhar nas nossas vidas, Senhor, e ungir cada palavra, Senhor, cada louvor, que estaremos a ti em adoração, pronunciando nesta noite, Senhor. Assim nós te oramos, no nome de Jesus, teu amado, eterno Filho. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, estaremos iniciando o nosso culto, louvando ao Senhor com o hino de número 193 da nossa harpa cristã. Quero, juntamente com a igreja, que cada irmão, cada irmã tome a sua harpa para juntos nós louvarmos ao Senhor com este hino da nossa harpa cristã.
Louvemos ao Senhor. 193. Aleluia. Glória para sempre seja dada ao nome santo de Jesus. Aleluia. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia. Momentos de aflição, de tristeza, muitas vezes queremos que a nossa alma seja renovada. Devemos entregar esta ansiedade a Deus, ao Senhor, e Ele proverá todas as coisas. Aleluia. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor para todo sempre. Meus queridos e amados irmãos, não há coisa melhor do que estarmos próximos de Deus, perto do Senhor. E queremos louvar ao Senhor nosso Deus nesta noite com um hino: perto quero estar. Louvemos ao Senhor. Todos os irmãos, é uma canção, um hino bem conhecido de todos. Vamos louvar ao nosso Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Aleluia. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Aleluia. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus.
somente a ti, Jesus. Aleluia, glória a Deus. A nossa vida é para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus amados, quero já convidá-los a nós abrirmos as nossas Bíblias e estarmos lendo um texto da palavra de Deus, porção da palavra de Deus, que se encontra, na verdade, em dois textos. Primeiramente, quero ler convosco o Salmo de número 106 e o versículo de número 15, e logo após o texto que está no livro de Êxodo, no capítulo de número 33, os versículos 1 ao 23. Primeiramente, leamos o Salmo de número 106, o versículo de número 15 que diz, versículo 15 que diz: concedeu-lhes o que pediram, mas fez desfinhar-lhes a alma. Na versão Almeida, revista atualizada. Vamos para o livro do Êxodo, Êxodo capítulo de número 33, os versículos do número 1 ao número 23, e esse texto quero que você deixe aberto em sua Bíblia, pois será, na verdade, o texto pano de fundo para a meditação da nossa reflexão nesta noite. Assim nos diz a palavra do Senhor. Depois ordenou o Senhor a Moisés: sai deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei aos seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderei destruí-los no caminho. Quando o povo viu estas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeites algum. Isto porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeites. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada das suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo.
Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenastes, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe disse: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Quem mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. O Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém pode ver. Na versão Nova Versão Internacional. Oremos ao Senhor, meus amados e queridos irmãos. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, agradecemos a ti, Senhor, por esta palavra abençoada que o Senhor tem nos concedido ao coração nesta noite. Faça segundo, Senhor, o teu propósito nas nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, que possamos sempre estar na tua presença, Senhor, louvando, agradecendo o teu nome, Senhor, sendo grato a ti por todas as coisas que tu tens feito às nossas vidas, Senhor. Que a tua presença seja real, Senhor, às nossas vidas, Senhor, e que nós possamos desfrutar da tua glória, Senhor. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, com a graça de Deus, nós queremos meditar nesta noite, nesta rápida reflexão para as nossas vidas, em um assunto de grande importância para a vida do cristão, para a vida da Igreja de Cristo Jesus. É, na verdade, a importância da presença de Deus na vida do cristão ou na vida da igreja também. Dois textos nós lemos, primeiramente o Salmo de número 106, o versículo 15. O salmista nesse texto, o Salmo 106 todo vai trazer um retrato, na verdade, do povo de Israel, quando Deus, por sua infinita bondade e misericórdia, liberta o povo
do Egito em direção à terra que ele havia prometido. E todas as promessas de Deus e os grandes livramentos de Deus para aquele povo estão relatados neste Salmo de 106. O versículo 15, o salmista, ele dá ênfase, na verdade, a tudo que Deus havia concedido ao povo, as promessas que Deus havia feito a eles e realizados, na verdade, e ele diz: concedeu-lhe o que pediram. Mas, apesar dessa primeira parte, o salmista dizer que Deus concedeu tudo a este povo, em virtude da desobediência do povo, o povo que na verdade não queriam entender tudo que Deus queria fazer para ele, cumprir na vida deles as suas promessas. Deus também fez, na verdade, para que o povo pudesse entender o trabalhar de Deus na vida deles, e não somente eles fossem abençoados e recebessem de Deus todas as bênçãos e promessas, os fez também, como diz a segunda parte do texto, desfinhar-lhes a alma, ou seja, eles passarem por momentos difíceis na sua vida para que pudessem entender, em virtude das desobediências que eles praticaram na trajetória desde a saída do Egito até alcançar a terra prometida. Na verdade, Deus estava trabalhando no comportamento, na vida daquelas pessoas, daquela nação, daquele povo, para que eles mudassem os seus hábitos, mudassem a sua forma de ser, de como eles viviam no Egito, e torná-los melhores e um povo agradável a Deus, um povo que viesse adorá-lo. Já o capítulo 33, que falei até a princípio quando li, seria o pano de fundo, na verdade, da história deste povo, principalmente em uma destas desobediências do povo para com o Deus que estava cumprindo com todas as suas promessas as suas vidas. O texto de Êxodo 33, os versículos 1 ao 23, se nós voltarmos um pouquinho ao contexto do capítulo de número 32, nós vamos ver que o grande líder Moisés vai até o monte para receber de Deus os mandamentos, a regra, os estatutos de como aquele povo deveriam se conduzir diante de Deus. Mas pela demora, este povo começa, em sua ansiedade, nos seus desejos, a quererem fazer as coisas completamente diferente do que Deus havia pedido a eles. Moisés está no monte falando com Deus, tendo a presença de Deus, e Deus lhe dando os estatutos, as leis para aquele povo. E eles, aí no capítulo 33, resolvem desobedecer a Deus completamente em vários sentidos. E esta é, na verdade, a história que nós queremos meditar e trazer como reflexão para nós nesta noite. Eles preferiram, na verdade, as bênçãos de Deus do que, na verdade, o Deus que estava e que concedia-lhes todas as bênçãos. Mas, queridos, há uma grande necessidade para nós como cristãos, e é a maior necessidade para nós como cristãos e Igreja de Cristo também.
não é as bênçãos de Deus, mas na verdade, queridos, o próprio Deus, a presença real de Deus. Mas nós devemos entender também que para termos a presença de Deus, ou a real presença da glória de Deus em nossas vidas, não é de qualquer maneira. O povo, na verdade, neste texto, eles estavam, na verdade, querendo as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. Eles queriam o Deus que abençoa e as bênçãos desse Deus, mas não queriam compromisso com Ele. A igreja e o cristão pós-moderno, queridos, mudou na verdade a sua ênfase, a sua maneira de pensar. A pregação moderna diz que o fim principal do homem não é glorificar a Deus, mas o fim principal é de Deus glorificar o homem, e isto foge, na verdade, do conceito bíblico. O evangelho moderno ensina que é Deus que está a serviço do homem, e não o homem a serviço de Deus. O foco do homem, na verdade, queridos, mudou. Deus não é mais, ou na verdade, não é Deus mais a medida e o fim de todas as coisas, mas o homem é que é a medida de todas as coisas. Hoje o homem trocou, na verdade, Deus pelas dádivas de Deus. Ele não quer mais compromisso com Deus, mas quer apenas as dádivas que Deus tem a conceder ao homem. As pessoas querem mais uma salvação, coloca isto entre aspas, do que o próprio Salvador. Querem, na verdade, queridos, as bênçãos de Cristo do que seguir a Cristo. Querem os dons do Espírito e não o Espírito doador dos dons. Querem as coisas e não o Deus que tem todas as coisas para nos dar. Anteriormente, a presença de Deus era mais importante das coisas que o povo de Deus buscava, mas as coisas mudaram um pouco. Observe que no texto que nós lemos, Deus aparece para Moisés no deserto, e antes ele havia aparecido para Moisés no deserto em uma sarça ardente. A glória de Deus se manifestou a Moisés e ele caiu com o rosto por terra, porque a glória de Deus era importante para Moisés, era mais importante, na verdade, do que as bênçãos de Deus para a sua vida. A presença de Deus se revelou com poder no Egito e dissipou o poder dos deuses, dos egípcios e o orgulho de Faraó. Mas o povo foi liberto pelo sangue do Cordeiro e protegido pela presença de Deus na coluna de fogo e na coluna de nuvem. A nuvem era, na verdade, o símbolo da presença de Deus para aquele povo. Deus disse para Josué, observando esse texto e vendo alguns detalhes, olhando agora para a história de Josué, Deus disse para Josué que não seria mais com o povo enquanto houvesse pecado no arraial de Israel. Tomando como outro exemplo também, quando os filhos de Eli pecaram contra Deus, a arca, símbolo da presença de Deus, foi roubada e a glória de Deus saiu de Israel. A presença de Deus se afastou do povo. Já no tempo, mais um exemplo, no templo de Ezequias, a presença de Deus se afastou da cidade, se afastou do templo, do monte, e o povo foi levado ao cativeiro.
Queridos e amados irmãos, será que nós não estamos passando um tempo bem parecido, onde na verdade o nosso conceito também tem mudado um pouco, e nós não estamos mais preocupados com a presença de Deus em nosso meio, não estamos mais preocupados com a presença de Deus no meio do povo, no meio da igreja, no meio da congregação, mas estamos preocupados apenas na verdade, com os nossos interesses, e que Deus nos abençoe. E na verdade, quando estamos passando por um processo espiritual um tanto sério, onde não obedecemos mais a Deus, onde não temos mais amor para com Deus, nisto veio, queridos e amados irmãos, nesta reflexão, como base nesse texto, uma grande coisa, um grande assunto me tocou o coração, e é o primeiro que eu quero destacar: a suprema importância da presença de Deus para o cristão e para a igreja também. O cristão e a igreja necessitam desesperadamente da presença de Deus, queridos. Nossas vidas serão vazias, os nossos cultos sem vida, nossa música sem unção, as nossas mensagens mortas, se Deus não estiver presente na nossa vida, não estiver presente na nossa na igreja, no meio do seu povo. Muitas vezes confundimos a presença, confundimos a onipresença de Deus com a presença manifesta de Deus. Uma coisa é a onipresença de Deus, Ele está em todos os lugares, mas a sua presença manifesta é diferente. Nós precisamos desta presença manifesta de Deus em nosso meio. Deus está em toda parte, mas Deus não está em toda parte que a sua presença pode se manifestar e deve estar manifestada. Quando Deus está entre o povo, isso é notório, como quando Jacó acordou em Betel e viu a escada e disse: aqui é a casa de Deus. Ela é real, ela é presente. Muitas vezes nós falamos para as pessoas que Deus está entre nós, elas olham e não veem Deus, elas não chegam à conclusão que Deus está entre nós, e aí começam a tirar outras conclusões, que nós na verdade muitas vezes estamos fazendo. Nos dias atuais é uma propaganda enganosa, queridos e amados irmãos. Dizemos que na verdade nós temos pão na casa do pão, mas só temos na verdade um forno frio, muitas vezes prateleiras vazias e apenas receita de pão, mas na verdade não temos absolutamente nada, nem de pão, nem nada pronto, e o forno está desligado. Mas quando a presença de Deus está, na verdade, em nosso meio, nas nossas vidas, nós sentimos o calor do Espírito Santo, nós sentimos Deus nas nossas vidas, independente de qualquer coisa. Quando Deus se agrada de nós, podemos dizer na verdade, como Josué e Calebe: se o Senhor se agradar de nós, podemos, venceremos a batalha nossa, a terra é nossa por herança, queridos e amados irmãos. Mas se Deus estiver conosco, cabe uma pergunta: Deus está na verdade nestes últimos dias presente nas nossas vidas? Deus está presente no nosso meio, nos nossos cultos? Ou na verdade às vezes estamos, como já falei, usando uma propaganda enganosa? Dizemos que estamos com a presença de Deus, até fazemos barulho, mas na verdade este barulho parece até igualzinho a Elias,
com os profetas de Baal que fizeram tanto barulho e nada de fogo descer dos céus, nada da presença real do Espírito Santo, nada da presença de Deus naquele povo. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Segundo ponto que me destaca nesse texto, com relação ao povo de Israel, mas que serve de exemplo para nós. Para eles foi determinante a questão do pecado, em Deus se afastar do meio deles. Para nós também, queridos, pois, segundo o tópico é esse: o pecado afasta a presença de Deus do meio do seu povo. No texto do capítulo de número 32, contexto do texto do capítulo 33 que lemos, nós vemos que pela impaciência, e que pecado horrível é este, queridos, da impaciência. A impaciência levou o povo de Israel a buscar a outros deuses, e observe que o mesmo está acontecendo nos nossos dias atuais. Pela impaciência, por querermos apenas as bênçãos de Deus, por querermos viver, na verdade, um avivamento que não é um avivamento do Espírito Santo, por querermos coisas, na verdade, de Deus, ou as bênçãos de Deus, sem olharmos para nós e sabermos se a nossa vida está, na verdade, diante de Deus e na presença de Deus, e Deus só habita onde há santidade. Começamos na nossa impaciência de querer e querer cada vez mais, e aparecem aí, sabe quem? Os bezerros de ouro. Eles passaram, o povo de Israel, por ter desobedecido a Deus, pelo pecado da impaciência, quiseram e fizeram para si outro Deus, fizeram um bezerro de ouro, entregaram-se à prática ostensiva do pecado da bebedeira e de dançar diante daquele Deus que eles fizeram. Por quê? Porque estavam em pecado. A impaciência cegou, na verdade, os seus olhos de não esperar na promessa de Deus e não esperar em Deus. E nós, nos dias atuais, estamos muitas vezes bem parecido com isto, queridos. Pela nossa impaciência, construímos alguns bezerros de ouro e começamos a adorá-los, mas Deus, na verdade, quer que sejamos adoradores verdadeiros dele. A nossa adoração tem que ser para ele, não é para A, não é para B, não é para C, não, é Deus que está no controle de todas as coisas. A adoração tem que ser voltada para ele. A nossa oração, o nosso louvor, a nossa vida tem que estar na presença dele. O povo de Israel, com este bezerro construído para a adoração deles, rebelaram-se contra Deus, abandonaram a Deus e rapidamente se desviaram do caminho de Deus. Quando começamos a olhar para bezerros de ouro, queridos, a primeira coisa que acontece com a nossa vida é começar a deixar de andar no caminho que Deus quer que nós andemos, e começamos a andar pelo caminho daquele bezerro que nós construímos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos voltar-nos para Deus e andar pelo seu caminho. Por terem abandonado a Deus e se curvado diante de um ídolo, imediatamente sucumbiram na decadência moral. Aquele povo começou a passar muitos problemas na sua vida moral, na sua vida pessoal, queridos, e não é diferente nos dias atuais. Nós vemos pessoas vivendo uma vida mais dissoluta, distante de Deus, sem procedimento nenhum. Isto por quê? Porque se curvaram diante de bezerros de ouro, curvaram-se diante de ídolos, de pessoas que na verdade não têm absolutamente nada de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos nos arrepender e voltar-nos para Deus. Arão, mesmo sendo um líder, cede na verdade à pressão do povo para se desviar
o capítulo 32, os versículos 22 e 23, que antecede esse capítulo 33, deixa bem claro isso. E depois ainda, de haver cedido à pressão do povo, ele ainda usa uma desculpa um tanto esfarrapada para justificar diante de Deus e de Moisés o ato que tinha cometido. E nós muitas vezes vemos isso no nosso meio, líderes que, para atender, vamos dizer assim, exigência do povo que querem os bezerros de ouro, cedemos ou cedem a estas pressões. Que Deus guarde o seu povo, que Deus guarde as nossas vidas, que possamos ter, na verdade, o compromisso com Deus, um compromisso com a adoração ao Deus único e verdadeiro. O pecado, na verdade, queridos, provoca a ira de Deus contra o seu próprio povo, contra o povo. Moisés, no capítulo 32, versículo 26, ele diz que o Senhor estava revoltado, deixa bem claro isso, a revolta de Deus contra o povo. Em todo lugar há, na verdade, os que andam com Deus e os que não andam com Deus. O versículo 26 do capítulo 32, Moisés diz: quem é o Senhor? Quem é do Senhor, venha comigo. Quem não é, que fique lá com seus bezerros de ouro. Deus intentou destruir o povo, meus queridos e amados irmãos, no texto que nós lemos, a começar por todos eles. Mas na verdade Moisés intercede a Deus pelo povo, e Deus usa de misericórdia para com aquele povo, mas Deus disse que não ia com eles. O capítulo 33, o versículo 3 que nós lemos, deixa bem claro isso. Deus, na verdade, perdoa pela intercessão de Moisés e o povo, mas diz para o povo que a presença dele não estaria indo com o povo. Essa é, na verdade, queridos, a maior tragédia que pode acontecer com um cristão, é Deus se afastar dele. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que nós não possamos ir sofrer este afastamento de Deus das nossas vidas. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus não for conosco, quem será conosco? Fica difícil de responder. Que Deus nos ajude. Deus falou que iria se retirar, e de fato se retirou. A nuvem desapareceu, a coluna de fogo sumiu, os sinais visíveis da presença de Deus desapareceram, foram embora. O povo ficou sem a presença de Deus. O povo agora está fraco. A congregação e seus membros, o povo de Israel, estão caídos em pecado no mundo, porque não vivem mais na presença de Deus. Deus se afastou do meio do povo. Na verdade, hoje em dia, queridos e amados irmãos, os homens, as pessoas amam mais ao mundo do que a Deus, porque não deleitam-se mais nas coisas do mundo do que no próprio conhecimento de Cristo e no próprio conhecimento de Deus. Tem mais prazer nos banquetes do mundo, porque não tem, na verdade, fome de Deus. Conhecem a respeito de Deus, mas não conhecem verdadeiramente a Deus. Aleluia. Que Deus nos ajude, que Deus abençoe a vida de cada um de nós, que possamos nos voltar para Deus, para uma verdadeira adoração e para a presença dEle, que tenhamos prazer de ter a sua presença conosco, a presença real de Deus conosco. Terceiro ponto que me destaca neste texto que nós lemos, nesta reflexão, é a necessidade de nós diagnosticarmos a causa do afastamento da presença de Deus das nossas vidas. O que nos afasta da presença de Deus? Os filhos de Israel, na verdade, quando reconheceram isso,
eles se arrependeram. O versículo de número 4 deixa bem claro isso. A congregação, na verdade, de Israel, odiaram o que haviam feito para com Deus, se arrependeram, desprezaram-se a eles mesmos pelo que haviam feito. Será que isto acontece conosco nos dias atuais? Eles, na verdade, os israelitas compreenderam que haviam trazido tragédias sobre as suas cabeças. Mas no mundo em que vivemos hoje, meus amados e queridos irmãos, as pessoas vivem, erram, fazem, pecam e cometem as coisas mais absurdas, afastando de si a presença de Deus, mas parece que as suas mentes, as suas vidas estão cauterizadas. O povo de Israel, na verdade, entenderam a tão grande gravidade dos seus pecados diante de Deus. O pecado traz vergonha e opróbrio sobre as pessoas, mas nos dias atuais as pessoas não estão preocupadas com isso. Mas o povo de Israel, eles reconheceram que o pecado ofende a santidade de Deus, o pecado provoca a ira de Deus. Quando o povo redimido de Deus se rebela contra o pecado e volta-se para Deus, Deus entra com providência para a vida de cada um deles e a sua presença retorna. Mas se não houver arrependimento, nada pode ser feito, porque Deus não concorda com o pecado, Deus não aceita o pecado, não aceita a rebelião. Glória a Jesus, para todos sempre seja dada ao seu nome. Estamos acostumados, na verdade, queridos, com essa mania de estarmos no pecado e sem querer mais buscar a presença de Deus, a presença do Todo Soberano. Aleluia! Precisamos ter consciência que é por causa do pecado que Deus está se retirando do meio do seu povo. Se nós observarmos, queridos, hoje, nos nossos dias, não estamos mais sentindo a presença de Deus nas nossas vidas, no nosso meio, na igreja, justamente por conta disso. Mas que Deus ajude a nós, a toda a igreja, a todos os cristãos, que nos voltemos para Ele. Para o povo de Israel, o povo sabia, entendia que Deus havia abençoado de maneira sobrenatural aquele povo. Eles haviam passado o Mar Vermelho, eles haviam passado e vencido todos os inimigos que vieram sobre a vida deles. Mas agora, por conta de um erro e por conta de estarem adorando a um bezerro de ouro, a presença de Deus havia se afastado deles. Eles passaram, na verdade, a viver de lembranças do passado. E nós, nos dias atuais, queridos, como cristão, pare um pouquinho e observe se nós, às vezes, não estamos vivendo este mesmo período. Vivemos de lembranças, vivemos do passado. Como Deus fazia isto, como Deus realizava tais obras, enfim. Isto porque na verdade a nossa vida, pelo que nós temos feito de um modo geral, queridos, nós nos afastamos da presença de Deus, e a presença de Deus não é mais real nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Se queremos a presença de Deus em nossas vidas ou na igreja, precisamos ter coragem para romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus. O capítulo 33, os versículos 4 e 5 deixam claro que o povo de Israel deixaram, na verdade, algumas coisas para que pudessem ter de volta a presença de Deus em suas vidas. Foram esses adornos que, na verdade, o versículo 4 e 5 tratam, que os haviam levado à queda. Eles estavam acostumados, na verdade, com aqueles adornos que eles tinham, aquela riqueza, aquelas coisas de enfeite que eles tinham.
e isto os levou a cometer o pecado. Observe que quando eles chegaram diante de Arão, pedindo a ele para construir um Deus, Arão pediu a eles que trouxessem oferta, e eles tiraram todos os seus pendentes de ouros, enfim, joias, e trouxeram para que fosse realizado. Ou seja, eles estavam abastecidos, eles achavam que tinham tudo e podiam procurar na sua ansiedade outros deuses ou outros caminhos para adorar, mas na verdade não podiam fazer isso, tinham que esperar Moisés voltar. Deus estava trazendo estatutos para ele, Deus queria estar sempre presente com eles, e como na verdade esteve. Deus disse, na verdade, queridos, abrindo um parênteses aqui, nesta mensagem, com relação à presença de Deus, Deus disse para Jacó que ele tinha que tirar as roupas contaminadas, lavar as mãos sujas, e que deveria jogar fora os seus ídolos. E Jacó, na verdade, entendera isto para poder ter de volta a presença de Deus. Deus disse a Josué: tira as coisas contaminadas do meio do arraial. Elias, queridos, tomando como exemplo, igualmente o povo de Israel, para ter a presença de Deus real nas suas vidas, nós devemos tirar grandes coisas. Elias removeu o Baal, que se antepunha entre o povo entre o povo e Deus abençoou e derramou fogo dos céus. Precisamos chorar pelo pecado e abandonar o pecado, queridos. Precisamos tirar do nosso meio as coisas estranhas, enfim, aquilo que não agrada a Deus, para que a sua presença ela seja real nas nossas vidas. Já estou indo ao final da mensagem. O quarto ponto que me destaca nesta reflexão no texto que nós lemos é: nada pode substituir a presença de Deus na vida do cristão. Deus prometeu ao povo enviar um anjo. Observem bem, isso me chamou muito a atenção. Deus enviou um anjo, envia um anjo e promete enviar um anjo para ir com o povo. Mas uma coisa me chamou a atenção: é a coisa mais maravilhosa ter um anjo do Senhor acompanhando ao nosso redor. Eles são, na verdade, queridos, anjos ministros de Deus em nosso favor. Mas Moisés não queria apenas a presença do anjo, Moisés queria a presença de Deus. Não apenas a presença do anjo, não há substituto para a presença de Deus em nossas vidas, nem em meio à igreja, queridos. É a presença de Deus que faz o destaque, é a presença de Deus que na verdade faz a igreja ser vitoriosa, é a presença de Deus nas nossas vidas que nos traz na verdade a vitória. É na verdade, querido, a presença de Deus que faz toda a diferença. Deus prometeu no versículo de número 2 também a vitória para o povo de Israel. Deus prometeu a eles despojar todos os povos daquela terra. Eles teriam vitória contra os seus inimigos, mas não a comunhão com Deus. E Moisés não queria apenas a vitória, Moisés queria a Deus. Ele não queria apenas bênçãos, ele queria o abençoador. Canaã sem Deus é terra estranha, nada substitui Deus em nossas vidas. Nós devemos ter este compromisso, queridos. Tendo Deus nas nossas vidas, nós teremos tudo. Tendo Deus na nossa vida, nós estaremos marchando para Canaã. Tendo Deus na sua presença nas nossas vidas, nós desfrutaremos das bênçãos. Tendo a presença de Deus nas nossas vidas, os gigantes, as barreiras, a dificuldade, os inimigos serão sucumbidos e cairão por terra, e a vitória será nossa no nome de Jesus. Mas se tivermos a presença de Deus. Quinto ponto: como buscar de volta a presença de Deus em nossas vidas?
Moisés sente o fardo e retira-se. No capítulo 33, o versículo 7, diz que Moisés vai orar. Moisés sente o fardo e retira-se para orar. A restauração de um povo começa quando os seus líderes e quando o povo sente sobre si o fardo da oração. A restauração do povo começa quando alguém rompe o estado de letargia e começa a buscar a Deus em oração. Foi desta maneira em toda a história, queridos. Sempre que algum homem, um grupo se consagrou em oração e começou a buscar a presença de Deus fervorosamente, houve restauração da presença do Senhor. Sem a oração não temos poder, nem podemos vencer absolutamente nada. Sem a oração os corações não se derretem. Sem a oração a presença da Shekinah de Deus, da glória de Deus, não desce sobre o seu povo. Glória seja dado o nome do Senhor para todo sempre. É por isso que nestes dias atuais, meus queridos, nestes momentos difíceis que nós estamos vivendo em todos os sentidos da nossa vida social, político, religioso, enfim, nós devemos buscar em oração a presença de Deus, voltarmos a buscar este fervor ardente no nosso coração, para que o Senhor nos encha novamente da sua glória e da sua presença. Não basta apenas deixar o pecado, é preciso ter o anseio ardente para voltar a presença de Deus. Tenho que deixar o pecado sim, mas eu tenho que buscar em oração a presença do Espírito Santo, o consolo, o conforto da presença de Deus nas nossas vidas. Moisés estava ansioso para que a presença de Deus retornasse, assim ele estabeleceu um lugar de oração. O versículo de número 7 do capítulo 33, nós podemos observar que ele não pressionou absolutamente ninguém, ele apenas de espontânea vontade armou uma tenda próximo à congregação e lá foi buscar a presença de Deus. Todo aquele que buscava ao Senhor saía da tenda da sua casa e ficava na frente da porta da tenda da congregação, observando Moisés, buscando ao Senhor. Nem todos foram à tenda da congregação, mas houve pessoas que sentiram o mesmo fardo que Moisés sentiu e foram buscar a presença de Deus. É importante notar que eles não se contentaram em orar em suas próprias tendas, eles tinham um lugar específico para se reunir em oração. Precisamos nos reunir, queridos, para adorar ao Senhor, para orar ao Senhor, para buscar a sua presença. Os cristãos primitivos oravam nos lares, mas eles também iam ao templo. Outros foram à tenda para orar, mas viram os que tinham fome da presença de Deus entrando na tenda da congregação. O versículo de número 8 deixa bem claro isto. Não espere que todos ou que todo o povo venha orar, não, de maneira nenhuma. Faça a sua parte, venha buscar ao Senhor, venha buscar a presença do Senhor, pois se você assim fizer, você encontrará a presença de Deus, a presença do Senhor na sua vida e será abastecido. Moisés buscava a Deus continuamente. Como fazia Moisés para orar? Ele buscava continuamente a Deus. Versículo de número 7 diz: ele era um homem de oração, ele costumava tornar a tenda e armá-la para si no arraial. Mesmo diante de uma crise espiritual do povo, ele mantinha a sua vida íntima em oração. Não devemos olhar para a frieza dos demais, não devemos olhar, queridos, para aqueles que estão fracos. Nós é que devemos buscar, se quisermos, a presença do Espírito Santo em nossas vidas, a presença do Senhor nas nossas vidas, e quando assim fazemos,
Deus fala igualmente como falava com Moisés. No versículo de número 11, nós vemos que Deus falava com Moisés face a face. Quando o cristão, quando o servo de Deus, quando a serva de Deus está na presença do Senhor, busca a presença do Senhor em oração, em consagração, Deus fala com ele cara a cara. Deus usa a sua palavra e move o seu coração e está presente com ele, falando ao seu coração, dando orientação e ajudando-o em todas as coisas. Por que Moisés orava? Interessante esta pergunta, porque ele quer conhecer a Deus na intimidade. O versículo de número 13, nós vemos claramente que Moisés chega para Deus e diz: rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que te conheça e aches graças aos teus olhos. Ele queria ter uma comunhão mais íntima com o Senhor, ele queria conhecer o caminho de Deus para a vida dele, queridos. Por isto que Moisés orava. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, você quer ter esta experiência de saber qual o caminho de Deus para a sua vida? Você deve orar e pedir a presença de Deus em sua vida, deixar os maus caminhos, deixar o pecado e voltar-se a Deus com o coração contrito, e Ele sim vai estar devolvendo-lhe o prazer de sentir a sua presença, a sua glória na sua vida, e você vai ter esta intimidade. Ele também orava porque ele quer estabelecer a honra do povo. O Moisés orava também pelo povo. Versículo 13, a segunda parte diz: e ele pedia pelo povo e considera que o povo e ele eram o povo de Deus, e pedia a Deus que reconhecesse que Deus era o Deus daquele povo e o Deus de Moisés também. Ele intercedia pelo povo, ele quer algo mais de Deus para a sua vida e para a vida do povo. Glória seja dado o nome do Senhor para todo sempre. Moisés queria ver também, queridos, e isto é um detalhe no versículo de número 18, ele queria ver a glória de Deus manifesta na sua vida. Ele desejava ansiosamente ver a presença da glória do Senhor na sua vida. Então ele disse: rogo-te que mostre, o versículo 18, a tua glória. Quando a glória de Deus é real na vida do cristão, ele sente a presença, ele sente o calor do Espírito Santo, ele sente o poder do Espírito Santo de Deus na vida dele. A presença de Deus volta sobre o povo, volta sobre o cristão, quando na verdade o povo se volta para Deus. Se quisermos ter a presença de Deus, temos que nos voltar para Ele. O sinal da presença de Deus que tinha ido embora, no caso para o povo de Israel, volta. O povo é restaurado quando há a manifestação da presença de Deus no meio deles. Há uma nova vitalidade de vida, a adoração torna-se viva, as orações são fervorosas. Quando a coluna de nuvem cobre a tenda, os corações se dobram diante da presença de Deus. A glória de Deus foi manifesta para nós, queridos, através de Jesus. João 1:14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de virtude, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mateus capítulo 28, os versículos 20 diz que ele
prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Finalizo esta mensagem dizendo que Jesus está aqui, a sua presença é real nas nossas vidas, a sua presença é real no santuário, a sua presença é real aí na sua casa, meu irmão e minha irmã. Ele está conosco, Ele está com cada um de nós. Adore-o nesta noite, louve e glorifique o nome do Senhor para todo sempre, pois a sua presença, ela está nas nossas vidas. Aleluia, aleluia. Mas para isto, meus amados e queridos irmãos, nós devemos compreender que devemos, na verdade, buscar estar na presença do Senhor, e que a sua presença esteja sempre nas nossas vidas, diante de nós. Mas para isto devemos deixar de fazer algumas coisas que na verdade entristece a Deus e afasta a sua presença das nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a vida de cada um, e levante a sua mão assim comigo e diga: Senhor, não afastes de mim a tua presença. Sempre quero ter a tua presença, Senhor, em minha vida, mas também faça a sua parte. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, estaremos adorando ao Senhor com mais um louvor, e logo após estaremos orando, agradecendo a Deus por este culto abençoado, no nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Enquanto eu viver, cantarei ao Senhor, entoarei louvores ao meu Deus, enquanto eu existir. Glória a Deus. Entoarei louvores, não cessarei, meu canto não pouparei, a carne mesmo na dor, para o meu Senhor eu canto. Aleluia. Entoarei louvores, não cessarei, meu canto não pouparei, a carne mesmo na dor, para o meu Senhor eu canto. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Aleluia. Entoarei louvores, não cessarei, meu canto não pouparei, a carne mesmo na dor, para o meu Senhor eu canto. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha a escurecer,
o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Fogo arde no meu coração, há uma alegria que invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento e vou adorar. Aleluia. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Glória a Deus, para todos sempre. A Ele a honra, o louvor e a glória. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Aleluia. Entoarei louvores, não cessarei, meu canto não pouparei. A carne, mesmo na dor, para o meu Senhor eu canto. Aleluia. Glória seja dado o nome de Jesus para todos sempre. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Deus nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito às nossas vidas. Somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua presença real, presença marcante, Senhor, presença, Senhor, que nós podemos sentir nas nossas vidas. Te louvamos pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Ajude-nos, Senhor, a permanecermos sempre fiéis a Ti, Senhor, obedientes à Tua palavra, Senhor. Livra-nos do mal, do pecado, Senhor, para que a Tua presença sempre esteja diante de nós e nós possamos estar, Senhor, sempre, sempre, sempre na Tua presença. Obrigado, Pai, pelos Teus filhos, pela Tua igreja aqui em Olivença, cada irmão, cada irmã, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter nos ajudado até então, Senhor, e continuarás nos ajudando até o final, Senhor, nesta jornada, nestes perigos, Senhor, que nós estamos a atravessar nestes dias atuais, Senhor. Abençoe a vida da Tua igreja, abençoe a vida do Teu povo, Senhor. Muito obrigado, nós te agradecemos, Senhor, pois em breve, muito em breve, Senhor, estaremos de volta aqui na Tua casa, adorando a Ti, Senhor, louvando, engrandecendo o Teu nome, pois somente Tu és merecedor de honra, de glória e de louvor, Senhor. Abençoe, Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor. Ó Deus querido, Tu és o médico dos médicos, Senhor dos senhores, Senhor. Aquele que conhece a nossa estrutura física, Senhor, biológica, conhece toda a nossa vida, pois foi Tu que nos formastes, Pai. Vá ao encontro das nossas necessidades. Aqueles que estão no leito de hospital, Senhor, envia o Teu anjo, Senhor, e conforte, Senhor, restaure as
saúde, ó Pai, abençoe nas nossas adversidades, Senhor, e resolva os nossos problemas, Senhor. Nós te louvaremos, Senhor, por tudo isso, ó Pai. Nós te louvamos pela salvação que temos, acima de tudo, Senhor, através de teu Filho Jesus Cristo, nosso amado e suficiente Salvador. Muito obrigado pelo sacrifício da cruz do Calvário, Senhor, por nossas vidas. Assim nós te oramos, Senhor, e nesta noite te agradecemos por este culto e abençoamos, Senhor, meu Deus, como sacerdote teu, a vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Assim te oro, Senhor, assim te peço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um dos amigos, amigas, internautas que estiveram conosco neste culto e que sempre têm nos acompanhado. Deus abençoe a Igreja de Cristo, a cada irmão, cada irmã, cada departamento que sempre estão conosco, curtindo os nossos cultos, as nossas lives através das nossas redes sociais, Facebook oficial da Assembleia de Deus aqui em Olivença, e também o nosso canal no YouTube. Que Deus em Cristo abençoe as vossas vidas. Tenham uma semana abençoada por Deus e repleta de muitas bênçãos. O grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus, nosso Salvador, e a consolação do Espírito Santo reine em cada coração. E todos dizem amém. Deus os abençoe. Vos amo em Cristo Jesus.